Bem, voltamos. Eu e Bruni Livros, agora para falar do senhor Cachimbo aí, ó. Tá vendo o cachimbão aí, ó? Oi, pessoal! Vou falar porque senão eles não vão conseguir me ver. Vai sim. Fala para Ah, não, puxar a tem que falar para câmera, você aparecer. para É puxar a verdade. câmera. Oi, pessoal! Se você quiser deixar teu áudio aberto aí, pode deixar o microfone aberto. Ah, é que eu tenho medo de ficar, sei lá, tossindo no meio. Ah, tá. Mas é para ser uma aula mesmo normal, entendeu? Sim, sim. Então, olha só, pessoal. Esse vídeo aqui é, vamos dizer assim, um ensaio, tá? Um ensaio para esse projeto que agora recebeu um novo nome, Estudo das Religiões, que eu gosto muito. Eu, particularmente, gosto muito. Eu não sabia, fiquei surpreso que o Santander tem a obra máxima do Mircea Eliade. E deixa eu ver se eu tenho aqui um volume dela aqui para mostrar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Ah, está distante. É a história das crenças, né, do Eliade. O Eliade é um homem do século XX, entendeu? Ele é um cara que foi estudar a fundo as religiões. Vamos dizer assim, né? Ele é o cara que mais estudou a religião numa perspectiva fenomenológica, entendeu? Teve grandes mestres, o Rudolf Otto, muito famoso. Poxa, eu não separei os livros aqui para mostrar, né? Eu também sou fogo, né? Aqui, ó. O livro, o, o livro aí, base do Rudolf Otto, é esse aqui, muito famoso, O Sagrado, da edições 70, de Portugal. Mas só que eu acho que esse aqui é feito no Brasil mesmo, né? Ele está no Brasil mesmo. É da 70, mas pelo preço, acho que foi no Brasil mesmo. O Rudolf Otto, a gente vai passar rapidinho por aí, ele trabalha com muitos conceitos. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Por exemplo, ele vem aqui assim, ele vai criando alguns termos. Por exemplo, ele fala aqui ó, de mistério tremendo. Então, ele precisa explicar o que, que ele entende por mistério tremendo. Então, a leitura dele é bem didática, sabe? O termo também, luminoso, é um termo do Rudolf Otto para falar sobre Deus, sobre experiências com o sagrado. Então ele é muito, é tipo o Spinoza escrevendo a Ética, né? Ele vem assim, por exemplo, Deus é natureza. Agora, o que que é natureza? A natureza é isso, 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 isso. Aí no meio da argumentação tem assim, a natureza eu tô aqui brincando, né? A natureza, ela é universal. Peraí. O que é universal? Entendeu? Porque esses caras precisam apresentar para os seus leitores, os estudiosos, os seus conceitos. E é assim que deve ser. O problema é que hoje é tudo bagunçado, né? Então, quando o cara fala assim, é aquela velha história, né? Sou obrigado a falar do Hélio Bigodon quando ele fala que Deus está morto. Aí todo mundo assim, tá vendo? É isso, né? Mas não sabe. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Lendo a obra do cara. Ou até mesmo pesquisando, né? Joga no Google, os que são mais apressados joga na IA, Dona Gemini. Por que que Nietzsche matou Deus? Que ousadia, entendeu? Mas já expliquei aqui para os apoiadores, eles devem lembrar, né? Mas não é o caso aqui. Não vamos falar de Nietzsche, não vamos falar de teologia, nós vamos falar de um grupo de estudiosos da religião como fenômeno religioso, como algo que sempre esteve presente na raça humana. Desde que o homem surgiu, ele faz religião. O próprio Feuerbach, né, Ludwig Feuerbach, ele falava o, o que diferencia a principal característica que nos diferencia dos animais é que nós fazemos religião. Nós criamos religião. Nós criamos Deus. Nós criamos um plano de salvação para nós. Criamos um Deus para nos satisfazer. Criamos um Deus para nos salvar. Criamos um Deus para ganharmos É muito guerras. pessoal, né? É muito pessoal. É muito pessoal. Mas o É Feuerbach fala isso, né? paranoide. É Mas ele fala posse. isso na Deus essência do é cristianismo, posse. ele fala isso, né? Pô, os caras criaram um Sim. Deus para salvá-los. Ok, tudo bem. Eu também sou ser humano e venho nos salvar.
um Deus que tem características humanas, né? Ele tem ciúme, ele tem ódio, ele Sim, é. participa de guerras, ele escolhe um povo específico para ser o meu povo. É. Mas é E eu muito pude posse, por eu isso. enxergo muito isso, tipo, é o meu Deus, né? O que vai Sim. fazer para mim, é que vai me salvar, né? Então, esses caras aí, a gente vai passar por alguns, na apostila que eu liberei lá, tem desde lá do primeiro, né, até o último ali, que trabalhou com isso, os principais, né? Porque o que acontece com o estudo da religião, cara? É que no passado, lá na antiguidade, já se fazia estudo das religiões. Os filósofos, entendeu? Os historiadores antigos, eles já faziam esses estudos. Só que na era cristã, na Idade Média, a religião se tornou o quê? Cristianismo. Não tem outra religião na Europa, só tem o cristianismo. Quem não for cristão, eu aconselho ir para outro lugar, né? Principalmente os judeus, né? Mas acontece, aí chega num certo período, no século XIX, que alguns autores começam a se voltar para esse estudo. E por quê? Olha só o paradoxo, né? Devido àquelas aventuras de colonização da Europa, o que ela faz? A colonização acaba aproximando as culturas, tendo a troca, né, obrigatória. Se você domina uma região e diz agora isso aqui sou eu, é a mesma coisa que acontecia na antiguidade, lá com o Império de Alexandre, depois o Império Romano, que eles foram dominando regiões de outras culturas, com outras religiões, e ali vai ter a troca automática, pô, né? Então, esses caras, né, só, o homem é um ser religioso. Agora, a diversidade das religiões não me preocupa muito, e nem tem interesse. O meu interesse é no fenômeno religioso. Por que, que o homem é religioso? Por que, que a gente chama sagrado, de profano de profano? Por que, que a gente faz a divisão no mundo? Ah, isso aqui é sagrado. Não, isso aqui já é profano. Por exemplo, tem uma coisa no Eliade, que ele vai falar, ele cria um. Agora não me recordo muito bem se ele criou esse termo ou ele se apropriou do termo, tá? É hierofania. Só que ele utiliza nesse sentido de que, por exemplo, a Bíblia é um tipo de hierofania porque ela se torna um livro sagrado. Mas é um livro. É um livro como qualquer outro, que tem páginas, tem um conteúdo ali, tem texto, tem poesia, tem romance, tem piada, ironia, sátira, história. É um livro como qualquer outro, uma enciclopédia. Mas ela passa por esse processo luminoso, na visão do Rudolf Otto, que ela vai ganhar todo um contexto, entendeu? Ela vai assumir um estereótipo que simboliza algo que ultrapassa o cotidiano, que ultrapassa o mundo sensível. Ele me conecta com algo superior, entendeu? Então, tudo que promove esse tipo de experiência é hierofania pro Eliade. Então, na Bíblia está cheia de hierofanias. Lembra quando Maria é visitada pelo anjo para anunciar que ela está grávida de Jesus? É um tipo de hierofania. Aí o que acontece? Você vai lá em Jerusalém, existem, né, locais que são considerados sagrados. Por quê? Porque ali aconteceu alguma coisa que, no entendimento dos fiéis, daqueles homens, aquele acontecimento ele ultrapassa, ele vai para além do profano, do secular. Então, lembra daquela passagem também de Moisés, quando Moisés está lá pastoreando lá as ovelhas e a sarça começa a arder e pegar fogo? Só que o comum é o quê? É a sarça virar cinza. Só que aquela ali era diferente. Ela continuava em chamas. Aí, eita, tá acontecendo aqui.
está acontecendo aqui, né? Aí ele ouve uma voz: tira as sandálias, porque o solo que você toca é sagrado. Por quê? Ali simboliza, né? Ali tem a presença da divindade. Agora, é uma história contada, né? Não vivida. Então, a hierofania é isso. Então, aquele local específico se torna sagrado, mas é um local como qualquer outro. A sarça se torna sagrada, mas é uma sarça como qualquer outra. Uma pedra pode ser sagrada, e é uma pedra como qualquer outra. Nós que colocamos nela, ou seja, o homem transfere para ela essa característica de sagrado e faz com que seja uma pedra diferente. Só que tem o seguinte, só que realmente ela opera alguma coisa na nossa consciência. Então você pega aqui assim, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é uma pedra, né? A pedra aqui, isso aqui é bonita, aí joga fora. Ei, tu jogou fora a pedra que eu colhi perto do sepulcro do Senhor Jesus? Oh, meu Deus! E Eu Deus começa lembrei, e você falou, eu lembrei quando eu era criança, tomando café com a minha avó, vovó Nilcene, e eu senti que o pão estava duro. E inconscientemente, criança, né, o que estava bati o duro? pão. O O que pão, estava... o Ah, que pão. susto. Fala direito essa palavra, pô. Eu falei, pão, é você que tá malicioso aí. Ouvi outra coisa. Você que tá malicioso aí. Olha que não O existe correção, pão, hein? o pão O estava duro, pão sim. estava duro. Olha que Sim. absurdo. Essa hora da manhã, fazendo piadinha, o pão estava duro. E aí eu inconscientemente bati na mesa, né? Eu falei, ai, que duro. Nossa, minha avó. Não pode fazer isso com pão. O pão é sagrado, né? Então eu super entendi naquele momento, né? É o pão que foi partilhado, né? Enfim, tem toda a simbologia, É né? a última Mas está ceia, né? batendo pão, cara, isso é pecado, né? Lembrei na hora disso. Porque nós somos seres, né? Como diz o Deleuze, né? Lendo o Proust, nós somos seres que produzem símbolos, signos, tudo. Por exemplo, a Bruna é uma menina como qualquer outra, mas quando eu olho para ela como filha, ela se torna um ser particular, destacado, que eu morro e vivo por ela. Por quê? É uma mulher como qualquer outra. Por que isso aí? São os significados que nós damos, né? Agora, por que isso acontece? É o que os caras querem saber. Eu não quero saber se você é protestante, católico, candomblessista, muçulmano, budista. Isso não me interessa. Isso faz parte da diversidade humana e o principal, qual é a essência? Como Platão buscava a essência das coisas, né? Sócrates buscava, né? O que é justiça, né? Na República, a gente está falando o que é justiça. Não, eu não quero que você me dê exemplos práticos. O prático eu sei. Eu quero saber a essência. A essência. Então, esses caras também vão em busca da essência das religiões. Ou melhor, da religião. Entendeu? Por que, que o homem é religioso? Por que, que o homem transforma as coisas em sagrado? Por que, que nós somos assim? Bem, dito isso, essa introdução de 8 minutos, vamos ver o que tem aqui, né? Que nem eu lembro mais, mano. Vai ser também novidade. Vamos estudar junto aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu vir aqui primeiro. Tá. Vamos lá. Então, esse senhor aí, para mim, é o grande mestre. É claro que ele se apoiou em ombros de gigantes, né? Mas ele que tem assim um estudo mais consultado, né? Por antropólogos, cientistas da religião, até mesmo teólogos que também buscam, né? Esse saber, filósofos da religião, etc. Vamos lá. O Sagrado e o Profano é o título de um livro do Mircea Eliade, é um livro menorzinho, que é uma boa introdução para o pensamento dele, tá? Muito show. E é esse livro que eu pretendo trabalhar com vocês inicialmente, né? Se vocês. Eu estou tentando aqui vender um produto, né? Aqui o camelô das religiões. O camelô da religião aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai dar, se vai Então, o link dar, se vai dar da liga aí, Bruna. Amazon, Vamos lá. Não, deu ruim Bruna aí, Bruna. Livro. Fala,
Fala um pouquinho. Não fala, não. Não, deu. Não, peraí. Saiu tudo entrecortado, Bruna. Fala de novo, que você travou. Fala de novo que travou. Eu já tinha falado há tempos que Ih, eu tá bem lento mesmo a internet. tem que esperar. Esperar. Oh, meu Deus. Deixa eu desligar minha câmera. Não, eu sei o que eu posso falar. É que quando você falou, não saiu nada. Entendeu? Mas se você quiser falar de novo, você fala, mas o teu tá travando. Como agora tá travado. Tá bom, vou continuar. Tá bom. Então vamos lá. Que você travou. Eu te aconselho você fechar tua câmera um pouquinho, aí depois você liga ela de novo. O primeiro aqui, o primeiro slide aqui. Vamos lá. Introdução, tá vendo aí, ó? Satã com um Jesus meio vampiresco, né? Sei lá o que é isso. Eu não lembro de onde eu tirei essa imagem, não. Mas aí, tipo, simbolizando, né? O sagrado e o profano, né? Vamos lá, então. Começar por ele, né? O Rudolf Otto, esse bonitão aí. Não vou aqui falar de biografia, tá? Vamos logo direto aqui pro pensamento aqui, né, dos caras. Então, Rudolf Otto aí, ó. 1869 a 1937. Foi o grande mestre aí do Eliade. Então, Rudolf Otto trouxe uma nova perspectiva nos estudos das religiões, como estava falando. Em vez de estudar as ideias de Deus e de religião, Rudolf Otto aplicara-se na análise das modalidades da experiência religiosa. Essa aí é o Eliade falando do Rudolf Otto. É o que eu estava falando. Pô. A preocupação do Otto é o quê? Tem várias ideias sobre Deus, né? Cada religião com suas ideias, que a gente estava falando aqui, e de religião. Ele começa a fazer esse estudo dessas ideias particulares sobre Deus e de religião. E como eu falei, né? Eu vejo como uma ironia, né? Porque a colonização, por mais que tentava, né, impor uma ordem, uma religião nas colônias, sem sucesso, houve essa troca automática. E esses estudiosos se aproveitam dessa situação para estudar e até mesmo ler as obras consideradas sagradas por esses povos, né? Então, Rudolf Otto era teólogo, vamos lembrar disso. Ele era teólogo e também um historiador das religiões. Então, o seu estudo ignorará o lado racional e especulativo da religião. Certeza? Porque teologia, olha só, teologia é especulação. Se você assistir a um debate teológico, é a coisa mais chata do mundo. Porque os caras, eles têm certezas, né? Principalmente os teólogos de igreja. Eu estava até vendo recentemente, num podcast que eu não conheço, apareceu para mim, o algoritmo, né, mandou para mim. Estava vendo aí um debate entre teólogos sobre o Apocalipse. Um desses teólogos, que eu não conheço, não sei, um desses teólogos, ele o tempo todo, cara, o tempo todo, ele estava querendo colocar uma etiqueta nos seus interlocutores. E aquela soberba, sabe? De eu sei, vocês não sabem. Então o cara fala assim: não, olha só, eu penso assim, assim, assim. Ah, então você é. Não adianta que eu falar os termos lá do teologuês, que não vem ao caso. Então você é tal coisaísmo. Aí o cara fica assim: não, não sei. Não, eu só estou dizendo o que eu penso. Não. Você é tal coisaísmo. Aí o outro, esse outro senhor, esse senhor, que eu achei bem interessante, ele é um pastor de igreja, mas sabe aqueles pastores que nós conhecemos, né? Aqueles cara light, sabe? Conversa, te escuta. É o pastor de verdade, né? Ele falou assim, olha só, eu acho interessante,
quando a gente estiver falando, o irmão não ficar querendo nos etiquetar com alguma coisa, porque é só um pensamento. Não, mas isso aqui é isso, aquilo, outro ismo. E quando você fala, aí o cara falava assim, aí o cara falava opção de coisa, né, Bruno? Falava opção de coisa. Aí uma palavrinha que ele usava, ó, essa palavra significa que você não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ismo. Essa palavra? Ele falava assim, essa palavra, irmão, essa palavra me transformou nisso aqui, no outro ismo. Cara, que coisa chato, cara. Que coisa chata. Muito bem, então, o Rudolf Otto não participaria de uma discussão dessa. Porque a religião não é racional. As experiências religiosas não são racionais. Entendeu? E nem tem como você especular. Por exemplo, Maria chega para José e fala assim: olha só, um anjo me apareceu. Entendeu? Um anjo me apareceu e disse que eu estou grávida do Messias. Entendeu? Ah, tá bom. Segundo a tradição católica, a Maria era virgem e estava grávida. Ah, isso é impossível, pô. Ah, impossível para você que é um profano, é um homem sem fé. Mas, para a fé, é possível. Entendeu? Então, como é que você vai tratar essa narrativa mítica de que uma mulher virgem ficou grávida é, por meios divinos, por meio da razão? Não dá. Tipo assim, eles têm esse insight. Então, para você entender a religião, se você realmente deseja entender a religião, você não vai usar argumentos, especulações racionais, porque a coisa não é racional. Vamos entender o fenômeno. Agora, e por que isso? Porque o fenômeno, mesmo que não seja racional, ele produz cultura. Ele aproxima as pessoas, ele cria instituições. Ou seja, mesmo não sendo racional, entendeu? Ele não pode ser ignorado, entendeu? Como é que você vai ignorar uma instituição católica? O catolicismo construiu aí universidades, escolas. Um país é administrado pelo catolicismo, o Vaticano. Ele tem um chefe de Estado. A importância. Então, tudo isso, na base, é hierofanias. Entendeu? São elementos luminosos, como diz o Rudolf Otto. É tudo ali muito para além da razão, né? Que não tem explicação racional. Tá beleza aí? Tá beleza aí, Bruno? Tá tranquilo, só não sei como tá meu áudio, se eu tô travando. Agora tá bom. Agora tá bom. Tá. Não, é que você desligou a câmera mesmo? Eu tinha desligado para dar uma aliviada aí Tá. na Não, porque sobrecarga. eu achei que, enfim, você que estava sem imagem. Não, eu achei Não, não. interessante você falou sobre a gente não conseguir explicar com a razão. Pode parecer muito bobo isso, né? Você vai explicar sobre a religião usando a razão, não dá, é uma coisa realmente possível. Só que as instituições e toda essa cultura que você falou é interessante porque isso aproximou as pessoas, né, comunidades, enfim, séculos e séculos com isso, né? Muitos anos com as crenças ou com o sagrado. E aí eu fico pensando, cara, não é só de razão que aproxima as pessoas, então, né? Não é só usando a razão. Então, também tem muito essa perspectiva de fé, de crença, de sagrado, sabe? Achei interessante. Mas, ao mesmo tempo, até lendo Medeia, que eu estou lendo Medeia, né? Antiguidade, enfim, eu fico também pensando quanto esses séculos depois desse sagrado, vamos dizer, até usando o cristianismo, né? Dessa visão, como está muito distante da perspectiva antiga, né? É algo assim, um comentário bem rápido. Eu estava vendo uma professora falar que no século V antes de Cristo, as mulheres poderiam se divorciar quando os seus maridos eles fossem muito suspeitos, tivessem atitudes muito suspeitas, sabe? Não fossem bons o suficiente, enfim, elas poderiam divorciar.
Daí eu faço um paralelo lá no final do século XIX com a Ana Karenina, né? Eu sei que a Rússia específica é bem mais complicada, mas, enfim, a Europa no geral, sobre a ideia de divórcio, que era ainda mais engessado, né? Muito ligado à própria questão do sagrado, do casamento, né? Ser algo sagrado, e como isso afetou demais a liberdade e a visão de mundo, né, dessas pessoas e dessa dificuldade, da dificuldade de você poder divorciar ou ser algo muito unilateral, né, a decisão não vir dos dois, só de vir de um lado. Então achei muito interessante, sabe? Talvez existe um perigo no sagrado, né? E como você falou, a razão então não é a única forma que se sustenta ali uma comunidade, né? Talvez a crença, enfim, eu sei que cada um acredita no que quer, não estou nem falando isso, mas as crenças e todas essas perspectivas da religião, do que é sagrado, do que não é isso que movimenta as pessoas, né? Como você falou. Então, vamos entender esse fenômeno, né? Por que realmente isso? Mas me faz pensar de uma maneira racional também essa divergência de uma época muito mais antiga. É a antiguidade, muito, muito antigo. E depois de, cara, quanto tempo depois? Parece que a mente ficou congelada, sabe? Então, eu sei que também tem a ideia das instituições, elas, enfim, também podem se aproveitar dessa perspectiva mais sagrada, só que tem gente que acredita mesmo naquilo. Então, o casamento ele pode também ser visto como algo sagrado, entende? Então, eu achei interessante, assim, quando eu li isso da Medeia, né? Tem muita coisa na antiguidade que eu acho que tem a ver com essa ideia de sagrado da região. Talvez não tinha muito isso na antiguidade. Não sei se estou falando alguma besteira aqui. Enfim, eu sei que é só um diálogo, uma dialética. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Nessa perspectiva ali, antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Por conta dessas duas leituras. Enfim, não sei se casou com o que você estava falando aí, mas na hora que você falou, pensei muito. Perfeito, perfeito. Queria ter uma filha assim, né? Perfeito. Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. That's all, folks. Eu vou pegar Tem muita aquele That's all, coisa. folks e botar para terminar, Tem né, os muita, nossos vídeos. That's all, tem muita folks. coisa ainda. Tchau, Letícia. Mas é isso mesmo. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. É esse período cristão. O cristianismo, ele é totalitário. Na Idade Média, ele é totalitário. Tudo gira em torno do cristianismo. Entendeu? Por exemplo, a escola de Platão, a academia, depois da morte de Platão, ela foi fechada pelos cristãos, pô. Entendeu? Porque não poderia ter concorrência. Eu digo cristãos, a instituição de poder que vai surgir lá para o século terceiro e quarto, né, da nossa era. Entendeu? Não estou falando dos cristãos, do piedoso cristão, do fiel. Não estou falando dessa gente. Essa gente não. Entendeu? Eu estou falando daqueles caras que exercem o poder ali em paralelo com o império. Fecharam as escolas filosóficas. Não podia ter concorrência. O que acontece na Rússia, que eu até comentei ontem também, o que acontece na Rússia é o seguinte: quando, quando, o, quando as escolas filosóficas são fechadas, os filósofos, eles se converteriam ao cristianismo, ou eles teriam que ir embora. Então, muitos filósofos, principalmente os neoplatônicos, né, os discípulos ali, né, da academia, eles foram para países árabes e começou a fugir para o mundo árabe. E lá vai nascer uma filosofia árabe muito forte, tão forte quanto a do Ocidente, entendeu? Aí o que acontece? O Ocidente fica dominado por essa teologia cristã. Então tudo tem que ser cristianismo. Santo Agostinho é produto dessa cultura. E como era um cara extremamente inteligente, entendeu? Foi um grande
pensador, um crítico e tal, mas tudo que ele fazia foi para defender a fé cristã, entendeu? O Agostinho não estava aberto para questionar dogmas religiosos. Ele está ali para defendê-los. E se ele não conseguir defender, a culpa é dele. Ele que tem problema. Porque a igreja ali, nascente, né, aquela igreja católica, né, católico significa universal, né? Então, aquela igreja universal que representaria toda a cristandade, ela representa Deus na Terra. Então, quem é Agostinho para refutar Deus, né? Então, quando a igreja surge, Jesus vira tipo o 02. Ele não é mais o 01. A igreja assume a posição de Jesus e ela se torna sagrada. Entendeu? A igreja agora é sagrada. E a salvação agora passa a ser para quem está na igreja. E não para quem tem uma fé abstrata em Jesus. Não, você precisa demonstrar sua fé nos ritos eclesiásticos, em submissão aos líderes da igreja. Então a perspectiva muda. E sem concorrência, filho, sem concorrência de religião, de filosofia, o cristianismo foi virando um monstro, né? Se tornou um monstro totalitário que perseguia todo mundo. Vou repetir. Esse cristianismo que eu estou falando é a instituição, tá? É a instituição. Sim, e não entendi. o simples fiel. Eu também estava pensando nisso. E os fiéis que, de repente, os fiéis que embarcaram também, coitados, não tinha saída. É tipo na Alemanha nazista, o alemão falar que não era nazista. Ele seria preso e morto. Não tinha opção. Não, olha só, concordo, assim, não concordo com vocês, mas também não vou fazer nada, eu vou ver minha vida aqui de boa. Não, não. Você tem que ser nazista. Entendeu? Então, muitos alemães se fizeram nazistas para não morrer, pô. Não é? Era uma necessidade. A mesma coisa no comunismo da União Soviética. Pô. Aquela obra do Figes, né? Sussurros. Pô, todo mundo sussurra porque todo mundo tinha que falar baixinho, pô. Quando passasse o líder, né? O Big Brother, quando ele passasse, viva o líder, viva! É o jeito, pô. Ou é isso ou morre. Escolhe. Vai lá, herói. Né? Ou você sai, foge, entendeu? Muito bem. Mas aí nós divagamos. É devagar, entendeu? Ah, tá. Aí eu ia falar da Rússia, né? O que aconteceu? O que acontece? Quando o Império Romano chega ao fim, lá no Oriente ainda tem Império Romano, o Império Romano do Oriente, né? Ele ainda existe. E lá o cristianismo é outro, é mais místico, menos teológico, menos racional. Ele é praticamente místico, é toda mística. Por exemplo, no Ocidente, o cristianismo, né, o cristianismo católico, pô, tá aí o Santo Agostinho, né? As discussões eram teológicas, entendeu? O Agostinho contra o Pelágio. Então, sempre teve discussões ali, tiveram discussões teológicas. No Oriente, na Ásia Menor, né, na Turquia, Constantinopla, era outro cristianismo, mais místico, mais voltado para essa mística de milagres, de visões maravilhosas, de estátua sangrando, de santa chorando, entendeu? Era essa. E é esse cristianismo que vai chegar na Rússia, e não do Ocidente. O cristianismo importado para a Rússia é o cristianismo do Oriente, entendeu? E é esse cristianismo que vai ser o cristianismo cultural de Dostoiévski, de Tolstói, muito mais ligado como é que se diz, a eventos miraculosos, sinais, visões apocalípticas, né? Tem muito disso, o fim dos tempos, tá entendendo? Sinais dos tempos. Isso aqui é um sinal disso, é um sinal daquilo. Então, esse cristianismo que chega, e a partir dele
que Dostoiévski escreve. Por isso eu estava falando, é muito difícil você colocar em paralelo uma obra de Dostoiévski com uma obra do Ocidente, entendeu? É claro que você vai conseguir fazer isso. A questão que Nabokov falava é a forma como ela é apresentada. Não é o conteúdo, mas é a forma, entendeu? Tá muito bem. Vamos lá, né, Bruno? Então, Otto, lá, ponto 5 lá, Otto se voltará para o lado irracional da religião. Ele quer compreender o fenômeno. Essa decisão estava associada à sua leitura de Lutero, tá? Ele era teólogo, né? E a ideia que o pai do protestantismo tinha sobre o Deus vivo. Isso aí, ó, o Deus vivo de Lutero e de todos os protestantes não era o Deus dos filósofos. Então, o Otto, ele parte dessa ideia do Deus vivo, ele parte ali de Lutero e daqueles primeiros protestantes. Ou seja, o Deus vivo não era uma ideia abstrata, não era uma metáfora. Ele realmente existe e ele interfere na história. Então, por exemplo, a partir dessa ideia de Deus no protestantismo de Lutero, o Otto vê assim, olha só, esses caras entendem que o Deus que ele está falando, ele realmente existe, não é uma metáfora. Por exemplo, se ele falasse assim, ó, olha, se o Deus virou as costas para você, ele realmente fez isso, né? O The Voice. É o The Voice divino, entendeu? Deus está zangado. Existe realmente um Deus que está realmente zangado. Então, essa coisa que você fala e de repente não percebe a dimensão desse entendimento é o que esses caras estão buscando entender. No ponto 8 ali, ó, para Lutero e os protestantes, esse negócio está aqui. Para Lutero e os protestantes, a ideia de Deus não era abstrata, que eu estava falando, como pensavam os filósofos. Ao contrário, esse Deus vivo emanava um poder terrível, manifestado na cólera divina. Cólera divina. É que aqui estava meio minha sombra aqui, não consegui ver. Tá, deixa eu passar para o outro slide aqui, que eu acho que é o Otto ainda. Tá, aqui é a obra dele, né? O Sagrado. Ó, e para apresentar essa perspectiva do Deus vivo como um ser terrível e real, Otto escreve aquela obra que eu mostrei para vocês, que está aí do lado do Sagrado. Entendeu? Aqui eu falei do mistério tremendo. Eu acho interessante isso aqui, e eu acho que eu coloquei aqui, quer ver? Experiência que provoca o sentimento de pavor diante de uma entidade majestosa, o majestas, um Deus compreendido não é Deus. Aí eu peguei aqui uma citação do Ter Stegen, que ele fala que um Deus compreendido não é Deus, ele vira homem. Então, é nessa mesma perspectiva que Lutero tinha a ideia dele sobre Deus. Não, Deus é terrível. Deus é, como usando lá o termo do Lacan, não é nem de Lacan, é um termo teológico mesmo, é o totalmente outro. Tudo que você entende por homem, agora você tenta imaginar algo totalmente diferente do homem. É Deus. Então ele provoca, que eu boto ali, ó, Deus é um mistério tremendo, de grande majestade, que fascina e aterroriza, gerando no crente o temor religioso. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos aterroriza, ele nos fascina. É tipo assim, ó, cara, eu tô com muito medo. E ao mesmo tempo, eu estou muito atraído por esse medo. Essa experiência que o Otto descobre no homem. Essa mistura de fascínio e terror. Aí isso provoca no homem o temor religioso. Não se fala muito, né, nos meios religiosos, o temor a Deus. Então eles começam a estudar esse temor. De onde vem esse temor? Por exemplo, você está em casa, começa a chover, trovão. Você não fica aterrorizado? Nós somos assim, pô. O trovão pode ser Deus. E é um Deus, né? É Thor, né? Lá, os deuses lá nórdicos, né? Então, a natureza, a força da natureza, ela nos fascina, nos aterroriza. E é um elemento que nos faz olhar para o sagrado. Que te transforma o trovão em Deus, né? Está falando do Thor. O sol também é Deus. As estrelas, os astros, a natureza em si. Aí vem um termo chamado numen.
usado pelo Otto, que se refere a Deus. Então, são experiências são chamadas de luminosas, por serem provocadas por algum aspecto divino. Lembra que eu falei aqui da visita do anjo a Maria? Esse é uma experiência luminosa que ele vai chamar. Ou seja, no Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, essa passagem é basicamente um homem que visita Maria. É um homem que visita. Mas a todo momento esse homem é meio que misterioso. Ele carrega com ele um mistério. Eu acho que o Saramago, o que ele quis fazer com o Evangelho? Tipo assim, não era um anjo, não era um anjo, mas era um sujeito diferente, ou pelo menos parecia diferente. Mas quando for contar a história, ele vai virar um anjo, entendeu? Entendeu aí, Bruno? Só para eu saber se está entendível isso. Não saiu. Entendeu? Então, é como se você tivesse diante de alguma pessoa que fugisse o comportamento do cotidiano, que você está acostumada, tá? Pô, esse cara veio aqui, falou um negócio e sumiu. De repente sumiu. Aí depois amanhã ele volta de novo, faz um negócio, fala um negócio, sumiu. Aí você começa a, a fazer um link nessas visitas e com alguns resultados aleatórios. Quando a história é contada, se torna o homem misterioso, se torna um anjo. E a mensagem é uma mensagem de Deus. Entendeu? É como vai se dando essa transformação. Aí ele vai chamar de uma experiência luminosa. Tá beleza, Bruno? Não é isso, não. Tá beleza mesmo? Porque realmente eu estou preocupada só com a internet, né? Se está falhando ou não. É porque você é o termômetro, entendeu? Você é o termômetro. Eu sei. Se eu não conseguir. Tá compreensível, se eu não conseguir falar, eu também falo no chat. Não, eu só ia comentar, porque esse nomezinho tá pegando para mim, que é o Numen que você falou, né? E aí eu falei, gente, da onde que eu escutei isso? Aí eu lembrei do Tolkien. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. Eu lembrei do Tolkien, que é o Númenor. Númenor. Eu não lembro se eram contos, mas, enfim, faz parte do universo do Tolkien, que são homens, mas que não tem nada a ver com a humanidade em si. Seriam seres maiores acima que foram, vamos dizer assim, recompensados por deuses, sabe? Mas tem mais especificação, porque eu não sou a maior entendedora do universo Tolkien, mas eu lembro que na época do projeto do Tolkien, a gente chegou a comentar sobre isso. Não chegamos a ler o livro Númenor do Tolkien, mas é mencionado, né? São, no caso, tudo criação do Tolkien, né? Que é incrível a cabeça daquele homem. Então, ele criou esses seres. Então, o Númenor, ou tem também outra nomenclatura, que seriam homens que estão talvez mais acima, porque foram recompensados por deuses, sabe? Eles acabam tendo talvez um perfil humano, mas não são exatamente humanos, sabe? Aí não sei se talvez a nomenclatura ali, a etimologia tá próxima, que tem alguma coisa a ver com o Númen, mas achei bem parecido no menor, sabe? Sim, bem interessante mesmo. Não sabia disso. Tá bom. Então vamos seguir aqui. Esse Granzandere é um termo do Eliade, que Ganzandere significa totalmente outro. É o que eu estava falando aqui, né? Então, a experiência com o sagrado é uma experiência que foge o cotidiano, foge a vida sensível, terreno. Então, é uma experiência que não pode ser analisada pela razão, como eu estava falando. Então, o luminoso não tem nenhuma semelhança com o humano. Ele é o totalmente outro, o Ganzandere, revelando assim ao homem sua nulidade. Tem também essa ideia. A ideia de todo religioso se sentir um nada, né? Diante da grandeza do sagrado, do divino. Então, essa consciência vai sendo formada, entendeu? Isso que eu achei interessante, que essa consciência ela vai sendo formada ao longo da vivência religiosa, sabe? De acontecimentos
como se interpreta e reinterpreta a história a partir dessa visão sagrada. Então é tipo assim, o sagrado e o profano estão aqui no mundo. Mas se a pessoa é religiosa, ela sempre interpreta tudo à sua volta por essa perspectiva religiosa. Ou seja, ela vai transformando a própria história na história de Deus. Entendeu? Por exemplo, no cristianismo, né? A gente fala muito do cristianismo porque é a nossa cultura. O cristianismo com a sua espera eterna da volta de Jesus. Ou seja, se você... Aí vem uma coisa interessante. Por exemplo, já se passaram mais de 2000 anos e ele não voltou. Mas a questão não é essa. A questão é que você não compreende. Entendeu? Porque a volta de Jesus se tornou uma hierofania. Entendeu? É uma experiência luminosa. Então, e é sagrada, então é indiscutível. Então você não tem. Se você discorda, o problema é você. Você que não tem a compreensão. Mas já se passaram 2000 anos. Sim, mas para Deus, 2000 anos não é nada. Então vai se criando várias explicações para você proteger o sagrado. Entendeu? Até porque o sagrado também dá sentido à vida. Porque se você só viver da razão, você está lascado, pô. É nascer, crescer, multiplicar e morrer, não é? Acabou. Agora, se você nasce, cresce, multiplica Sim. e após a morte continua existindo numa outra dimensão, numa outra perspectiva, isso dá um sentido maior à sua existência, né? Então, se você elimina isso, muito bem. Aí vem aqui o velho Pascal, importantíssimo. Quem não conhece, aconselho, sugiro a leitura do Pensamentos, é o nome da obra, Pensamentos, de Blaise Pascal, que era um cientista e também religioso. Então, Pascal se expressava, né, a miséria do homem diante da majestade terrível de Deus. Pascal também chegou a essa compreensão, mesmo sendo um homem de ciência, o inventor da calculadora e de várias outras invenções matemáticas. Ele era um cientista. Só que ele tem uma experiência mística. Pascal vai ter uma experiência mística. Sim, isso mesmo. Ele vai ter uma experiência mística e vai se converter, né, ao catolicismo, mas bem místico. E Pensamentos, a obra Pensamentos, foi uma tentativa dele de fazer na teologia seria a teologia sistemática, que é sistematizar a fé. Então ele tenta escrever isso em Pensamentos. E Pensamentos, a maior parte, são tipo o livro do Desassossego do Pessoa. São escritos aleatórios, né, que ele vai escrevendo. E como não virou um livro, né, mas só que o Pascal é sinistro, como pessoa. Como pessoa, digo Fernando Pessoa, né, não como pessoa Pascal. Né? Tá duplo sentido. Tá, próximo slide aí. Aí vem o Eliade, o nosso tchutchuco. Essa xilogravura aí também não significa sagrado profano. Achei legal ela. Tá, o Eliade é o seguinte: a proposta de Eliade é mais ampla do que a proposta de Otto. Costuma ser assim, né? Os discípulos vão ampliando os mestres, né? Então ele escreve: propomos-nos apresentar o fenômeno do sagrado em toda a sua complexidade e não apenas no que ele comporta de irracional. Então o Eliade, ele vai ampliar as pesquisas do Otto, que ficava mais ali no estudo da parte irracional da religião. Eliade quer algo mais. Então, o interesse de Eliade é o sagrado na sua totalidade. Aqui parece uma definição boba. A primeira definição que ele dá sobre o sagrado é: o sagrado se opõe ao profano. Mas só que o Eliade, por que ele faz isso? Porque tem a ver com a lógica aristotélica. Primeiro você diz que, por exemplo, você tem que começar a delimitar os elementos. Então, o que é o sagrado? É tudo que se opõe ao profano. O que quer dizer o seguinte: eu não vou aceitar aqui a fugiu a palavra, a não contradição, entendeu? Então, o que é sagrado e o que é profano. Eu preciso separar isso para trabalhar com cada um da maneira correta.
Parece uma definição boba, mas não é. Que é tipo aquele silogismo do Aristóteles famoso, né? Todos os homens morrem. Sócrates é homem. Logo, Sócrates morre. É um exemplo para dizer que a lógica não trabalha com a verdade. Ela trabalha com a coerência. E nem sempre o que é coerente é verdade. Porque se eu falar assim, por exemplo, todos os homens morrem. A Lili, minha cachorra, é homem. Ou melhor, todos os homens morrem. A Lili, minha cachorra, não é homem. Logo, a Lili não morre. Ah, tem coerência, mas não é verdadeiro. Ah, então você tem que melhorar o silogismo. Ah, tá, beleza. Então, todos os seres vivos morrem. A Lili, minha cachorra, é um ser vivo. Logo, a Lili, minha cachorra, morre. Entendeu? A lógica trabalha com isso, você aprimorando as definições. Nem sempre ela alcança a verdade, mas ela tem que ser coerente. Então, o que é sagrado não é profano, o que é profano não é sagrado. E esse é o objetivo de Eliade, isto é, ilustrar e precisar essa oposição entre o sagrado e o profano. Beleza? Tranquilo, Bruno? Tá bom. Aí tem a visita do anjo aí para Maria, tá vendo? Ó, quem for a Jerusalém, né? Eu gostaria de ir, né? Não por motivos religiosos, por motivos culturais. Eu não sou religioso, né? Como a Bruna sabe, nós não somos religiosos, né, Bruna? Somos seres culturais. Lá, pô, na velha Jerusalém, né, na cidade antiga lá, tá cheio de hierofania, pô. Tá cheio. Não mexe aí que é sagrado. Não estragou tudo. Vai ter que fazer tudo de novo. Ah, tava tão bonitinho assim, eu quis arrumar. Não arruma. Olha o trovão, olha o trovão. Tá lá, Eliade usa o termo hierofania para expressar a manifestação do sagrado. Então imagina o seguinte, vamos pegar essa cena aí, né? Aí vamos dizer que os caras descobriram a casa que Maria estava quando o anjo a visitou. Essa casa se torna sagrada. Na verdade, é uma casa como qualquer outra. Mas esse evento, né? Esse evento que é contado como um artigo de fé, faz com que aquela casa seja mais do que uma casa. Ela se transforma no sagrado, na própria presença divina. Aí o que acontece, agora falando por mim, quando você entra nessa casa, você vai falar assim, eu estou sentindo algo. Não, você não está sentindo nada. Entendeu? Não, eu estou sentindo. Você não sente? Ô homem sem fé. Não, você não está sentindo. Mas por quê? Porque toda essa ideia de sagrado nos envolve. Né? E isso não só está na religião propriamente dita. Emocional, né? É. E isso não só está na religião propriamente dita. Uma partida de futebol. O teu time é campeão. Você é dominado por um êxtase, pela catarse. E aquilo te leva a experiências irracionais. Você chora. Então, nós somos esses seres. Uma pessoa que tem uma paixão política, não sai na rua para matar, para morrer. Tem gente que vai se alista aí em movimentos revolucionários para matar e morrer. Ele é dominado por um tipo de hierofania. Ele é dominado por aquilo e vive em prol daquilo. Chora, sente, entendeu? Então nós somos assim. Ou seja, não tem nada a ver com juízo de valor. Nós somos assim. Nós somos assim. Agora, o que nós podemos fazer é entender por que nós somos assim para dar uma controlada. Então, todas as religiões são constituídas por hierofanias. A hierofania, isto é, a manifestação do sagrado sobre elementos da natureza, como uma pedra que eu estava falando, uma árvore. Por exemplo, o próprio movimento ecológico é um tipo de hierofania. Quando você olha para a árvore, mesmo com aquela visão de, não, olha só, precisamos proteger o planeta para nos preservar. Sim, mas nós criamos religiões também para nos preservar, para a gente continuar vivendo, entendeu?
Então tudo tá assim, tudo tem relação com esse sentimento religioso, que a gente chama de religioso. Ou sobre uma pessoa, né? O próprio Jesus. Jesus é um homem como qualquer outro, mas na religião ele se torna o Messias, né? Se torna o próprio Deus. Aí já é o desenvolvimento histórico da fé. Ele é um homem, é um sábio, um mestre, um filósofo, né? Não. Ele é um enviado de Deus. Não. Ele é o salvador da humanidade. Não. Ele é Deus. É um desenvolvimento. Porque nem sempre se pensou que ele era Deus. Isso foi produto de concílios posteriores. Principalmente, quem quiser É. pesquisar, pesquisa sobre o concílio de Nicéia, século IV. Foi nesse que bateu o martelo que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Então, para ter um concílio, para chegar a essa conclusão, é porque havia dúvidas. Muito bem. Eu ia até puxar um gancho Ah, do que você falou sobre isso de Jesus ser Deus, enfim. Tem uma cena específica no Ana Karenina que a gente discutiu mês passado, que é sobre uma passagem de dois pintores. E aí um pintor ficou revoltado com o outro, porque ele fez uma pintura tornando Jesus muito humano, né? Que ali seria algo até perigoso para fazer com que as pessoas que vissem aquela pintura, elas se questionassem: ué, Jesus não é Deus? Jesus é um homem? Então, esse pintor que critica, né, essa pintura do outro, ele fica indignado, né? E aí ele chega a questionar o cara, né, o outro pintor: por que você fez isso? Né? E ainda o diminui, porque ele era um cara que não era nobre, no entanto, ele nasceu com um talento, um dom. Ele elogia a sua pintura, mas ele condena a intenção da pintura, né? Justamente por ser algo muito cultural ali. Então, pô, você não pode fazer com que a pintura, né, que tá trazendo um sagrado, né, uma ideia sagrada do Jesus, e ele ser um homem como qualquer outro, porque ele é Deus. E as pessoas que estão vendo isso nas galerias, elas vão começar a pensar sobre isso. E pode abalar até as supostas certezas que elas também tinham, né? Sobre essa crença, esse sagrado. Né? Então, eles acabam tretando ali. Só que esse segundo pintor, ele está focado na arte. Ele não está focado... Talvez o sagrado para ele é a arte em si, essa liberdade da arte. E não com algo religioso, entende? É muito interessante esse diálogo entre os dois. Parece que nem tem a ver com Ana Karenina, né? É que ela estava presente na cena. Mas ele fica tão indignado com a intenção do artista a ponto de diminuí-lo, né, jogar até a ideia de status, que se ele tivesse mais recursos, né, se ele fosse nobre, ele teria aprendido mais técnicas e, quem sabe, não teria feito uma pintura como aquela. Né, a ponto de, pô, você fazer uma blasfêmia, né, botar o Jesus como um homem qualquer. Não, Jesus é divino, Jesus é Deus. Né? Então, achei interessante fazer esse paralelo. muito show, cara. Perfeito. Gostei mesmo. Aí tem a ver com aquela questão que eu estava falando lá até, do conteúdo e da forma, né? Da Rússia lá. Porque o cara, de repente, aproveita, né? O Tolstói, ele aproveita uma passagem para passar uma mensagem, entendeu? Para passar uma mensagem que o incomoda ou que é alvo de discussão, de polêmica, ele usa a obra ali para, pum, jogar, como o Dostoiévski fazia, né? Entendeu? É por isso que o Nabokov pegava no pé desses caras, porque não tinha estética, né? Não tinha assim essa preocupação com a forma, né? Então a coisa passava, você está querendo defender uma ideia, é quase um panfleto. Né? Se você pensar no Alyosha, o Alyosha é um panfleto, é o homem ideal e inquestionável. Mas deixa os russos para lá, deixa os russos para lá, por enquanto. Mas muito bom, Bruno. Excelente, excelente. Tá, aqui o quarto, né, os elementos que recebem a manifestação do sagrado se tornam sagrados, mesmo que ainda permaneçam com as suas características naturais ou mundanas. Então a gente transforma o religioso, vai transformar tudo em sagrado. Vamos seguir aqui. Vamos seguir.
Ah, tá. Agora aqui tem algumas citações, né? Isso tudo não se trata de uma veneração da pedra como pedra, é o que ele está dizendo. De um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado, o Gans Andere, né? O totalmente outro. Palavras de Mircea Eliade. Então a pedra realmente deixa de ser pedra. Quando você fala assim para um católico, né? O protestante lá brigando com o católico, né? Você vê muito. Vocês são idólatras. Não, não sou, não sou. Ah, você adora imagens. Ah, mas eu não estou adorando a imagem. É o que ele está falando aqui. Não se trata de uma veneração, é, não se trata de uma veneração da pedra como pedra, da imagem como imagem. Sabe o que acontece aqui que é importante dizer? É o seguinte: o cristianismo, o protestante, o católico, eles são religiões que se impõem, entendeu? Falar um pouquinho da particularidade, tá? Sair um pouquinho do fenômeno, só para explicar um negócio. Então, por exemplo, o catolicismo, ele tem que converter pessoas, o protestantismo tem que converter pessoas, entendeu? Está na base deles. Enquanto que o judaísmo, por exemplo, não converte ninguém. É uma religião familiar, de linhagem, né? Se você quiser se tornar judeu, você pode se tornar, mas você não vai ser o judeu de verdade. Mas você vai ser um simpatizante, como eu sou, não da religião, mas da filosofia judaica. A religião, para mim, é muito, assim, poeticamente é muito bonito, é lindo, né? Ver Moisés abrindo o Mar Vermelho, aquele comediante, o Fábio Rabin, né, Bruno, que é judeu, ele numa brincadeira no palco falou assim, ó, os cristãos falam que Jesus ressuscitou. Pelo amor de Deus, cara. Cresce, pô. Para de ser infantil. Faça que nem a gente, judeu, pô. Na nossa religião, Moisés foi lá, levantou um pau e o mar se abriu. Pô, isso que é crescimento. Isso que... Então ele tá brincando, né? É uma mais com mais hierofanias que a outra, né? Mas esse é a religião. Isso é a religião. Esse é o sentimento religioso. Só que o protestantismo e o catolicismo têm essa particularidade de que a conversão de pessoas, fazer prosélitos, faz parte de um dever religioso. Tem uma passagem famosa, né? Ide anunciai, fazer discípulos, né? Então é uma ordem. E o que acontece? Com isso, essas religiões, elas se entendem a representante de Deus e que estão com a verdade. Se elas têm que fazer prosélitos, então tem essa tendência de ser autoritária, totalitária e de gerar todos esses problemas que geraram no passado, de perseguições, de aliança com o nazismo, entendeu? Torturadores, financiadores de casas de prostituição e a opção de coisa na história que tem, entendeu? Mas tem essa particularidade totalitária. Tá? Fechando parênteses, vamos lá. Seguindo aqui, tem uma outra citação dele. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural. Em outras palavras, para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. O cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania. Tudo vira sagrado, tudo vira algo que tem relação com a divindade. A interpretação do mundo é uma interpretação religiosa, entendeu? Mas, então, esse sentimento, essa perspectiva, vai definindo o que é sagrado e o que é profano no mundo. De maneira que, se você não estiver atento a essa explicação, a essa pedagogia religiosa, você pode estar vivendo em pecado, pode estar vivendo do que é profano e se afastando de Deus. Então, toda essa visão vai dominando a mentalidade do religioso. Muito bem.
repetindo aqui, é só uma introdução. Está chegando no finalzinho aqui. Aqui é uma comparaçãozinha aqui da era arcaica. Então, o homem das sociedades arcaicas, lá na antiguidade, tempo de Homero, vivia o máximo de sua existência atrelado ao sagrado e muito próximo dos objetos consagrados. Essa vida secular é coisa nova, tá, gente? É coisa muito recente. A gente vem de um longo período que o homem é pautado pela religião, pela visão do sagrado. A vida secular é muito recente. E no Brasil, eu acho que ela nem aconteceu ainda. Um dia a gente chega lá. Então, na era arcaica, o sagrado equivalia ao poder. E, consequentemente, o sagrado equivalia à realidade. Ou seja, a visão do sagrado era a realidade. Quem não vivesse nessa perspectiva, você está viajando, filho. Se liga na parada. O negócio são os deuses do Olimpo. Então, o sagrado era a realidade. Entendeu? O que está fora do sagrado que era ilusão. O contrário. Né? Além disso, o sagrado estava repleto de ser. Dessa forma, o sagrado é poder, realidade e ser. Quanto mais íntimo do sagrado, mais poder. Não tem como você ser se não for por meio dessa visão sagrada. Era arcaica, tá? Em outras palavras, o sagrado é o real, o profano, o irreal, a fantasia. Você achar que o mundo físico, que é a realidade, você é muito ingênuo. O próprio Platão dividiu, né? No mundo sensível e no suprassensível. O mundo das ideias e o mundo das aparências, entendeu? Do transitório. Porque uma ideia perfeita, ela não está em movimento, ela está imóvel. E ela é suficiente a si mesma. Então, a ideia do bem em Platão é essa ideia imóvel, perfeita em si mesma. Então, ela não é transitória. Ela não passa de um estado para outro. Ela está pronta, perfeita, acabada. O que é transitório é o que é imperfeito. Carrega alguma aparência do ideal, mas é imperfeito. Ou seja, o mundo sensível, o mundo terreno, o mundo humano, é esse mundo imperfeito das aparências que Platão também conservou essa visão mítica, né? Então, na era arcaica, a maior virtude era a religiosidade, isto é, intimidade com o sagrado, a vida pautada pelo ser. É claro que é uma religião diferente, não é uma religião que as pessoas estão forçando as outras a seguirem os seus dogmas. Era uma religião familiar, era uma religião de cidade, de nação. Era uma coisa que é como se fosse a própria roupa que se veste. Uma coisa natural, pô. Não tinha que assim, eita, você não acendeu a vela, hein? Não, não é isso. É uma coisa natural. É o Conan o Bárbaro. Lembra do Conan o Bárbaro? Cada um tem um deus, né? Eu luto por fulano, eu luto por ciclano. Vamos ver quem é mais forte então, pô. Sou mais o meu. É um outro tipo de visão religiosa. Mas a vida era pautada por esse entendimento. Tá? Não tinha ciência. Nem filosofia tinha ainda. É para vocês verem. Tá. Esse aqui foi o último. Eu tinha esquecido. Esse aqui foi o último. Nossa, isso é Então, interessante, o né? Eliade. Sobre essa questão de brigar por conta perdão, por conta de deuses, né? Ah, cada um tem o seu deus, vamos dizer assim, e como você falou, qual vai ser o mais forte? E vendo uma perspectiva monoteísta, né? Só com um único Deus, ou a pessoa que não acredita nesse Deus, ou que ela não acredita em nenhum Deus, talvez aquela pessoa vai ver aquilo de forma terrível, né? Um pecado terrível, talvez mais condenável do que na era arcaica. Que coisa, né, cara? Sim, com certeza. Mas, olha só, na própria era arcaica, as pessoas pensam assim, né? Fala assim, acha que todo mundo lá na era arcaica pensava igual. Não. Na era arcaica tinha pessoas que não acreditavam nos deuses. Mas era bom não falar. Né? O diferente, ser diferente, é um ato muito corajoso. Em épocas, né, mais brutas, sem muitas garantias de direitos, né, é melhor você ser diferente
sozinho, né? Sozinho. Não explana, né? No nosso tempo, já é complicado ser diferente, né? Já é meio complicado, né? O Agostinho falava, né? Você quer arrumar briga? É só falar o que você pensa. Fala o que você pensa, você arruma briga. Entendeu? Falou o que pensa, ferrou. Entendeu? Só que o ser humano, a nossa estrutura é assim. Daqui a 1.000, 2.000 anos, vai ser a mesma, as questões serão as mesmas. Uma discussão, isso aqui só foi uma introdução, para ver se, de repente, eu fomento lá no pessoal que tem algum interesse. O estudo é muito mais interessante ao longo do estudo. Por exemplo, existe uma ideia de que o homem, primeiro, ele foi monoteísta. E depois ele foi se tornando. Ih, fugiu a palavra. Politeísta. Fugiu. Então, o primeiro homem foi monoteísta. E depois ele se tornou politeísta. Só que essa visão é uma visão judaico-cristã. Por quê? Se para o judeu, para o muçulmano e para o cristão existe um Deus único que criou tudo, antes de existir as coisas, ele começou a criar, ou seja, a primeira crença tem que ser monoteísta, porque é um Deus só. Entendeu? Ou seja, a questão aqui não é saber se realmente as primeiras civilizações eram monoteístas. Aqui é para afirmar uma crença. A minha crença é essa. Então eu preciso afirmar. Então eu preciso dizer que o homem primeiro foi monoteísta. E devido ao pecado e o afastamento do Deus único e verdadeiro, ele começou a adorar outros deuses, se tornando politeísta. Entendeu? E o judaísmo é produto de uma eleição desse Deus único que elege um povo entre povos, chamando Abraão e, a partir dele, criando uma nova nação, um novo povo, que são os hebreus. E os hebreus vão desenvolver uma religião chamada judaísmo ao longo da sua história. E esse povo fica sendo o representante desse Deus, o Deus vivo. Só que isso é uma crença, é a crença desse povo. Nos estudos de religião, se identifica que o homem, as primeiras civilizações começam politeístas. E ao longo da história, elas vão se tornando monoteístas. Ou seja, essa ideia, que também é fruto de estudos, mas só que ela se afasta da crença judaico-cristã, ela é rebatida muito mais para se defender a crença judaico-cristã do que realmente existam alguns outros estudos que refutam esse estudo. Esse é um problema quando você trata desses estudos com pessoas religiosas fundamentalistas. A pessoa é religiosa. Assim, de uma forma geral, todos nós somos religiosos. Não, nós temos em nós essa inclinação para um sentimento que fica ali possuído em alguns eventos que, no nosso entender, ultrapassam o cotidiano, ultrapassam a normalidade, entendeu? Então, você não espera que uma pedra se mova sozinha. Vamos dizer que algum evento faça com que a pedra se mova sozinha. Daí você liga que aquela anormalidade só pode ser uma experiência luminosa que envolva Deus. Mas, de repente, você não sabia que, de repente, estava saindo dali algum fenômeno da natureza desconhecido fez com que a pedra voasse. Entendeu? Imagina naquela época mais antiga, sem ciência, e, de repente, uma região está sem chuva por muito tempo, e os sacerdotes ali daquele povo começam a orar a um Deus específico deles lá, e começam a orar, 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 e por algum fenômeno da natureza, uma coincidência, que os caras vêm orando sempre, né? Num determinado momento, cai uma bela de uma chuva e salvando aquela nação, aquele povo. Ora, o que vai se entender? Que aquele Deus ouviu a oração deles. E tudo que estava acontecendo naquele momento que a oração é entendida vai se tornar um elemento
que é importante repeti-lo para que, quando aquilo novamente acontecer, aquela mazela, a gente possa repetir aqueles elementos da maneira como foi realizado naquele momento ali, para que se repita, entendeu? Então, de repente, quando choveu, nós estávamos orando uma oração específica. Então, essa oração se torna sagrada e separada de todas as outras orações. E toda vez que tiver seca, nós faremos essa oração ali todos os dias até que a chuva venha. Um dia a chuva vai vir e sempre vai ser atribuído àquela oração sagrada. Então, assim, o flamenguista, quando vai assistir o jogo do Flamengo, ele tem que usar a camisa. A minha camisa da sorte é a camisa branca, porque foi com a camisa branca que nós fomos campeões mundiais. Então, vira um elemento de uma experiência religiosa. Então, ele associa que a camisa branca, o uniforme branco do Flamengo, foi responsável pelo Flamengo conquistar o título mundial. Mas não foi, é uma camisa como qualquer outra. Mas ela ganha esse elemento religioso, esse elemento luminoso. E você pode elencar aí uma porção de coisa do nosso cotidiano, né? Ah, quando eu fiz uma prova e passei, eu usei essa caneta aqui. Então nunca mais joguei fora. É um elemento luminoso, né? Ah, quando eu passei na prova, eu estava vestindo essa blusa preta. Pronto, não posso me desfazer dela. Aí já entra na camisa da sorte. Sim, lembra da moedinha número 1 do Tio Patinhas? Então, esses elementos naturais vão ganhando poderes sobrenaturais, né? É que nós criamos, né? Então, tudo é humano, demasiadamente humano. E é belo. Então, olha só, pessoal, essa foi a introdução e depois a gente vai compartilhar com vocês. É somente uma introdução desse livrinho aqui do Eliade, baseado nesse livro. Muita coisa. E o objetivo seria ler esse livro todo, fazendo lives, eu fazendo vídeo, a gente faz lá para conversar. Quem tiver interesse, tá? Eu vou começar a fazer esse estudo, mesmo vocês não querendo. Eu vou fazer esse estudo. Vou marcar lives, quem quiser participar. Pode ser um TBT aí da vida, né? Um TBT aí para discutir. Eu acho que gera uma discussão muito interessante e casa também com um repertório de outras obras. Não tem como não pensar. Até aqui hoje mesmo conversando, né? Aí você faz muitos links, né, cara? Como você fez aí, com as obras literárias. Não é, e ainda mais Tá bom, entrando pessoal. nessa parte da era arcaica, eu tô lendo Medéia, tem também seu repertório de Odisseia, sabe? Não tem como a gente não fazer links. Sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Então, pessoal, é isso aí. Tá? That's it. Deu 1 hora e pouquinho aí. Obrigada pela aula, Pai Livros. Eu vou fazer o Pix, foi ótimo. Assistam, pessoal. E estejam lá nos grupos conversando. Eu apelo, né? Eu chamo a Bruna para apelar, né? Quem sabe um dia eu chame outra pessoa aí, o Santander, a Duda. Santander é tímido. Ele só fala boa noite. Nada. Boa noite. Ele até compartilhou comigo no meu privado lá uma experiência que ele fez, conhecimento muito show. Muito show. Eu acho que tem mesmo o que falar, tem conteúdo. Então, bora, gente. Pode montar assim, umas lives dessas assim. Aí chama assim, eu, você, aí vem a Duda e o Santander, um exemplo, né? Sim. A Daldiane, vamos vir aqui. E, como uma aula qualquer, começo a falar, vocês vão interrompendo, trazendo ideias. Dá para fazer isso, a gente abrir esse espaço, todo mundo junto, dá sim. Tá bom, então por hoje é só. Ok. E a gente continua aí com os próximos. Obrigado, tá, filha? Pessoal, valeu, pai. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.